Olá, aluno, olá, aluna, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Alfredo, da Escola Barão da Rifaina, e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Vamos fazer a semana 5. A unidade temática são as crenças religiosas e filosofias de vida. O objeto do conhecimento são as lideranças, a liderança e direitos humanos. Na habilidade, nós vamos aprender a exemplificar e discutir o papel e a importância das lideranças religiosas e seculares na defesa e promoção dos direitos humanos. Na interdisciplinaridade, a gente vai ver sobre a língua portuguesa. O tema: líderes religiosos fazem o bem. Agora que você já estudou sobre quem são os líderes religiosos e quais são suas atribuições, vamos falar um pouco sobre eles, como eles podem contribuir para o mundo melhor. Aqui tem um texto que fala um pouco sobre as lideranças espirituais, que elas desempenham um papel importante nas culturas, na nossa sociedade, e elas trazem, né, esses valores das tradições religiosas e devem defender os direitos de todos, em especiais os mais frágeis e os excluídos da sociedade. Ao longo, né, de toda a história da humanidade, fala que surgiram, né, diversos líderes religiosos que se comprometiam com o bem comum. Também fala a respeito dos profetas, né? Afinal de contas, o que é o profeta? Né? Que eles não são mágicos e nem adivinhos. São homens e mulheres normais que assumiram o compromisso de ajudar as pessoas e denunciar a injustiça, né? Anunciar o caminho da paz, da justiça e ajudar a sociedade a viver melhor. Aqui tem um texto da Unicef, que se vocês quiserem, vocês podem fazer o acesso como material complementar que vai ajudar vocês a conhecer um pouco melhor o conteúdo que está disponível aqui para vocês. Eu recomendo que vocês leiam todo esse texto aqui das lideranças espirituais para vocês terem melhor embasamento para responder as questões aqui com mais segurança. As atividades. Número 1. Veja com atenção a manchete e responda às perguntas a seguir. Tem o trechinho aqui, Direitos Humanos. Combate à intolerância reúne líderes de 30 grupos religiosos. A referida reportagem relata sobre uma grande manifestação de rua contra a intolerância religiosa em Curitiba, Paraná. Líderes de 30 grupos religiosos compareceram ao evento, demonstrando que são contrários a qualquer forma de discriminação religiosa. Olha que interessante. Letra A. Na sua opinião, o preconceito e a discriminação religiosa ainda acontecem no Brasil? Explique. Então, gente, de vez em quando, se vocês assistirem no jornal ou fizerem leituras, não é tão incomum vocês encontrarem algo a respeito dessa intolerância religiosa. O que é isso, né? É aqueles preconceitos contra a religião do outro, a religião de outra pessoa. Então, é muito comum a gente ver que as pessoas que cometendo atos de intolerância contra aquelas religiões de matriz africana, principalmente, além das religiões de cultura islâmica. Então, há muito preconceito, há muita discriminação, principalmente com essas. Mas a gente vê também pessoas que têm preconceitos contra católicos, tem pessoas que têm preconceitos contra evangélicos. Então, existem vários tipos de preconceitos que a gente pode encontrar com cada uma dessas religiões, que elas sofrem, né? Por parte de algumas pessoas que são intolerantes. Na B. Quantos líderes religiosos participaram desse movimento? O que eles estão demonstrando aos fiéis de sua religião? Então, aqui fala a respeito de 30 grupos religiosos, ou seja, ele deve ter muitos líderes de diferentes religiões, e eles estão demonstrando para os fiéis deles o quê? Que eles respeitam, que eles estão abertos ao diálogo, à convivência, à boa convivência com diferentes religiões. E esse símbolo, né, desses líderes religiosos se encontrando é muito bom. Na letra C. Essa é uma atitude importante porque eu acabei respondendo a de cima, né, pessoal? Por que isso é importante? Porque isso estimula
ao não preconceito, isso combate o preconceito, mostra que uma religião pode, de certa forma, dialogar ou conviver muito bem com outras. Ah, que existe o respeito mútuo, às vezes o seu pai é de uma religião, sua mãe é de outra, você pode ser de outra. Não tem nada de errado nisso. Vocês podem perfeitamente continuar convivendo, morando na mesma casa, vivendo no mesmo ambiente de uma forma muito boa, muito proveitosa também. Não vai ser isso que vai ser algum problema, não pode ser algum problema para vocês. Número 2. Leia o texto a seguir e responda o que se pede. A unidade da igreja em meio ao caos da pandemia em Manaus, Amazonas, março a abril de 2021. Quando este texto chegar até você, a esperança é que a situação da pandemia no Amazonas já esteja sob controle. Não dá para mencionar o nome de cada igreja ou organização, mas é importante destacar o trabalho dos evangélicos para socorrer a população mais vulnerável e apoiar os profissionais de saúde em meio ao caos que se instalou no Amazonas. As ações são inúmeras: doações de medicamentos para enfermos, alimentos para famílias necessitadas, café para acompanhantes em frente aos hospitais, luvas, máscaras e oxímetros para os profissionais de saúde, kits de materiais de limpeza para unidades hospitalares, frete de avião para levar insumos ao interior, entrega de cilindros de oxigênio, orações em pequenos ou grandes grupos, todas essas iniciativas movimentando milhares de reais em doações. Só foram possíveis por causa da unidade do corpo de Cristo, mobilizando pessoas, intercessores, denominações e entidades, inclusive de outros estados, para testemunhar de forma concreta o amor de Deus ao mundo, levando vida em meio a tanta morte e remetendo às palavras de Jesus. Assim brilha a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás no céu. Mateus 5,16. Então aqui tem esse relato que foi colocado, esse ultimato, e faz a seguinte pergunta. O texto acima retrata uma ação conjunta da Igreja Evangélica de Manaus, do Amazonas, para oferecer apoio aos necessitados durante a pandemia. Você acha que seria possível para os evangélicos de Manaus realizar um projeto tão grande sem o apoio de uma liderança? Justifique sua resposta. Impossível, né, gente? Sem a orientação de uma liderança, muita gente não tem como fazer. Na B, você acha que seria possível para os pastores evangélicos de Manaus realizar um projeto tão grande sem o apoio e dedicação da comunidade? Justifique sua resposta. Sem a comunidade também seria impossível, então um depende do outro. Na C, o trecho descreve atitudes que foram tomadas por fiéis de uma religião motivados por valores, princípios morais de um grupo. Grife no texto quais são esses valores. Então é só você ir lá no texto e grifar os valores importantes. Na D, ajudar as pessoas é uma atitude moralmente recomendável em vários grupos religiosos, que inspiram os valores contidos em suas próprias tradições. Descreva nas próximas linhas quais valores inspiram você a fazer o bem e ajudar as pessoas necessitadas. Então, se você não tiver uma religião que você siga, quais valores você segue? Ou se você tem uma religião, quais valores você segue de acordo com a sua religião para fazer o bem, para ajudar quem precisa. Então aqui a gente encerra, né, o nosso plano de estudo, a quinta semana. Agradeço pela atenção de vocês. Este vídeo já está disponibilizado no Conexão Escola para vocês. E eu também já estou disponibilizando no grupo da sala. Obrigado.